delongas, vamos seguir, vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos e depois vamos estar falando sobre ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Deixa aberto aí, enquanto a gente faz uma breve introdução aqui. Esses dias eu estava pensando sobre uma série, né, que na época em que ela passou e que foi novidade, digamos assim, ela movimentou muito, encheu de frenesi, digamos assim, encheu de curiosidade e de expectativa, muitos dos nossos jovens. Mas muitos adultos também se renderam ali, acompanharam, foram até o final. Por exemplo, quem conhece a série Game of Thrones, né? A cena mesmo, isso, a cena. Beleza. Eu estava pensando sobre isso, eu não tive oportunidade de acompanhar, porque depois que eu soube que são, acho que 8 temporadas, né? Isso, rapaz, não tem esse tempo todo não. Não dá, não dá. Mas eu estava pensando sobre algo que eu ouvi dessa série, né? Porque sempre tem alguém que te dá spoiler. Sobre a ideia do tal do trono de ferro, não é isso? Não é isso aí, trono de ferro? Que tem um trono de ferro lá que tem, sei lá, quantos reinos? 7, acho que são 7 reinos que brigam para reinar sobre o trono de ferro. E aí quem senta ali, no caso, vai reger todos esses 7 reinos. E eu fiquei pensando nisso e me veio um tema na cabeça do tipo, um trono para um rei. São 7 brigando, mas é um trono para um rei. E eu quero usar isso como tema nessa noite. Um trono para um rei. E aí, se nessa série a ideia é as pessoas ali, porque pelo que eu pude analisar hoje, vindo do trabalho para casa, antes de passar em casa para poder vir para a igreja aqui, eu falei, cara, eu não vou ter como pesquisar isso aí tudo, eu vou buscar uma sinopse. Aí procurei lá um vídeo e em quase 5 minutos, um resumão do que é. Discórdia, matança, outras coisas mais, que senão eu vou dar spoiler demais, porque de repente alguém que não viu e queira ver, não que eu indique, eu aconselho, longe de mim. Mas basicamente se passa isso: intriga, discórdia, conflitos em função de poder. Cara, mas trazendo para a nossa realidade, não há um trono de ferro, mas há um trono específico em que um rei tem que se assentar, um rei tem que governar. E aí quando a gente olha para esse texto de 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 6, a minha versão é Almeida 21, mas acho que é bem próxima da versão tradicional. O texto começa dizendo: mas Samuel não se agradou quando disseram, dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 7, e o Senhor disse a Samuel, atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou a outros deuses. Assim também faz a ti. Atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei e disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem os seus cavaleiros e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerra, bem como seus equipamentos, os equipamentos de seus carros. Tomará ainda as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará ainda o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará vossos
vossos servos e as vossas servas, vossos melhores jovens e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então clamareis naquele dia por causa do vosso reino, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós. Queremos um rei sobre nós. Porque na verdade quem se assenta no trono é quem governa, é quem manda, mesmo que não faça nada. A pessoa pode ficar simplesmente nula, simplesmente assentada ali de boa e na hora que lhe convém ditar ordens e regras. Quando a gente olha para esse texto, num período em que não havia rei, a ideia aqui então era que houvesse um reino teocrático, ou seja, um reino que fosse regido por Deus. Porque desde quando o povo deixou de ser escravo, porque quando eles saem do Egito, eles não estão em liberdade, eles são escravos em fuga. A liberdade só vem quando há o brado de Moisés, depois de passar o mar, e dizer: olha, vede, israelitas, olhem para esses egípcios, porque vocês nunca mais os vereis. Ali Moisés estava decretando, estava selando a liberdade daquele povo. Ou seja, vocês agora já não mais serão escravos em fuga, vocês de fato serão um povo livre. E a ideia de Deus sempre foi ter esse povo, porque foram escolhidos para serem referências para as nações, uma referência para todos os povos, sendo governado e regido por Deus. Mas isso nunca aconteceu. E aqui agora, nos versículos anteriores nós não lemos, mas o povo começa a se queixar com Samuel, dizendo: olha, você já está velho, você já está acabado, ei, não tem mais nada de bom para vir de você, já deu, ô Samuel, já deu. Seus filhos, poxa, é de brincadeira. Joel, aquele a quem significa Jeová é Deus, poxa, esse aí é super corrupto. Abias, meu Deus, é pai? Isso ali não é pai nem aqui nem na China. Samuel, não dá. Seus filhos fazem negócios errados, beneficiam a uns, prejudicam a outros. Eles escolhem, eles fazem acepção sobre o julgamento que eles vão fazer. Não há justiça neles. Ei, Samuel, não dá. Nós queremos um rei, nós queremos ser iguais às outras nações. Eles declaram isso literalmente: olha, tu já está velho, verso 5, e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos agora um rei para nos julgar, igual tem as outras nações. Só que eles não foram chamados para ser igual às outras nações. Sabe o que eu vejo aqui, querido, fazendo um paralelo com o nosso tempo? Nós vivemos da mesma forma, queremos ser regidos por alguma forma, de alguma forma por alguma coisa ou por alguém. Queremos ser governados ou seguimos a tendência de alguém. Quer ver um exemplo? Quantos de nós às vezes não mudamos o nosso cabelo porque, pô, ficou legal aquele corte ali e tal. Cara, aí, tá aí, vou fazer isso. Pô, ficou legal aquela roupa ali, cara. Pô, tá aí, vou fazer isso. A gente acaba seguindo uma tendência ou alguém, sempre tem algo que nos chama atenção e de alguma forma assume um controle sobre nós. A minha primeira pergunta para você é: quem tem regido a tua vida? Quem tem exercido autoridade sobre você? Quem tem sido influenciador na tua vida? Esquece agora o povo de Israel. Esse povo agora somos nós, estamos aqui. E chegamos à conclusão que queremos um rei. Quem é que vai nos governar? O povo está indignado com a situação e na verdade eles rola aqui meio que uma DR entre eles e Samuel. Ô Samuel, na boa, te dá uma bronca aqui indiretamente, teus filhos, brincadeira. Pô, todas as outras nações, aí tudo bonitinho, tem um governo, tem um rei, tem um exército. E nós, somos o quê? Que povo somos nós? Eles abriram mão do privilégio de serem o povo de Deus para ser um povo parecido como qualquer outro. Ei, querido, não abra a mão, não perca a oportunidade de ser uma referência para todos os povos, em função de ser igual ou mais um no meio de todos. Tu foi chamado para ser povo exclusivo, tu foi chamado para ser um povo único, tu foi chamado para ser uma referência. Não aceite menos do que isso, não aceite menos do que isso. Agora,
depois de falar e Samuel ficar chateado, afinal de contas, Samuel estava esperando talvez essa oportunidade, estava acabando o período dos reis, e agora sim, vai chegar a hora de eu ser reconhecido por esse povo, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, de Deus ter me colocado à frente deles, eles vão reconhecer Deus e vão me reconhecer. Uma outra reflexão que eu faço, ei querido, não espere reconhecimento de ninguém, porque você pode quebrar a cara. Sabe quando a gente tece as nossas expectativas sobre o outro nos decepciona. Certa feita eu falei para minha esposa assim, olha cara, esposa, na verdade a gente tem que estar preparado nessa vida para se decepcionar. Se há uma coisa certa no meio dos seres humanos, é que um ser humano vai decepcionar outro. A nossa expectativa sobre o outro sempre em algum momento nos leva em alguma frustração. Por isso a palavra de Deus fala e nos orienta, lança sobre ele a nossa ansiedade, lance sobre ele as nossas expectativas, lance sobre ele, porque ele não te frustra, ele não te decepciona, ele não te entristece. Sobre o que ou sobre quem você tem colocado a sua esperança? Sobre o que você tem colocado a expectativa da tua vida? Eu vou apostar todas as minhas fichas nisso aqui, ou em tal pessoa. Samuel está chateado, sim, tem todo motivo para estar chateado. Só que o Senhor, quando vai dizer a Samuel, ele meio que dá uma confortada. Ei Samuel, fica assim, não cara, vem cá, não, deita aqui, colinho de papai, vem cá, isso, bota a cabeça aqui, deita, calma meu filho, não é assim. Talvez você já foi diante de Deus cheio de indignação e reclama, poxa Deus, eu faço, eu aconteço, eu já estou na igreja um tempão, poxa, o cara chegou agora, já é o primeiro baterista e eu não sou nem o auxiliar. Quantas vezes você já discutiu com Deus ou reclamou porque não chegou a sua hora ou porque não te reconheceram? Ei querido, não queira ser reconhecido por ninguém, porque Deus já te reconhece. Não queira ser reconhecido por título, por posição, porque isso passa, porque isso acaba. Deus já te reconhece, por isso Ele fez o que Ele fez. Deus já reconhece a importância que você tem para Ele. Falta você reconhecer a sua importância para o reino dEle. Cara, você é tão importante para Deus que Ele foi capaz de dar o que Ele tinha de melhor por sua causa, mesmo em muitas circunstâncias você achando que não vale nada. Sabe, eu vejo aqui um misto de coisa. Eu vejo aqui um povo chateado, mas eu também vejo um profeta, um homem de Deus, um líder chateado. Mas agora o que me surpreende é que eu também vejo um Deus chateado. Olha Samuel, fica assim não, cara. Esse povo não está rejeitando você não. Cara, vamos trazer aqui, vamos meio que humanizar a coisa. Imagine aí, Deus talvez te respondendo, olha, você tem todo motivo de estar chateado, mas eu também estou chateado por causa disso. Pensa na frustração de Deus. Samuel, eu livrei esse povo, eu abri mar, eu afoguei o inimigo, eu dei comida, eu dei água, eu dei livramento, eu fiz a roupa não se acabar, eu fiz eles percorrerem um caminho difícil como se nada sofressem. Cara, se tem alguém que tem que estar frustrado aqui, sou eu, Samuel. Está rolando aqui meio que, indiretamente falando, um desabafo. Um povo que desabafa com um líder que desabafa com Deus, um Deus que também expõe o seu desabafo. Agora, esse Deus, ele resolve o seguinte, não, olha, atende ao que você quer. Aí às vezes a gente tem um pensamento de, poxa, cara, a mão de Deus está pesando sobre mim. Ei querido, mas quais foram as suas escolhas? Antes de você atribuir a culpa a Deus, ou a liderança, ou qualquer outra coisa, quais foram as suas escolhas? Tem uma frase que eu carrego comigo desde quando eu dava aula para adolescentes e jovens, que eu dizia para eles assim, nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. E é a maior realidade, querido. Tudo que você fizer, tudo que você escolher, pode atingir qualquer outra pessoa, mas o maior alvo será você mesmo. O que tu tens escolhido? O que você tem pedido a Deus? Aqui um povo está pedindo meio que de cabeça quente. Quantas vezes você já teceu palavras, lançando no mundo espiritual sem se dar conta?
desabafando com Deus, no seu quarto, no monte, na igreja, sei lá onde, desabafando com Deus, e às vezes sem pensar, querido, tu pede algo do qual tu vai se arrepender depois. Deus, ele alerta, Deus através de Samuel alerta isso, olha, explica para esse povo qual vai ser o direito, explica para esse povo, para depois eles não voltarem até mim e reclamarem. Ei Samuel, explica para esse povo que aquilo que eles pedem, eles vão receber. Faça uma reflexão sobre os pedidos que você já fez a Deus, só nesse ano. Não suporto mais esse emprego. No mundo espiritual, bom seria ficar desempregado. Poxa, minha mãe é chata pra caramba. Pô, não aguento mais minha mãe falando. Em outras palavras, no mundo espiritual, distorcendo a coisa. Minha mãe já está na hora de descansar, né? Uma coisa é o que você fala, outra coisa é que o lado negro da força interpreta e aplica contra você. Deus agora fala para Samuel, olha Samuel, explica para esse povo como é que vai ser. E ele então começa a citar os direitos desse rei. Vai haver um rei que vai reinar sobre você, vai alguém que vai sentar no trono, vai haver alguém que vai assumir a posição de autoridade. Mas entenda uma coisa, eles vão ter direito inicialmente sobre os vossos filhos. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo não está se dando conta de que a geração, de que os herdeiros serão dominados por um rei que eles nem sabem quem. Isso traz um alerta para mim e para você, querido, porque a missão de direcionar os nossos filhos e dar destinos a eles é nossa. Nós como pai, como pais que somos, sobre nós pesa esse direito e essa responsabilidade, esse dever de dar direção ao filho. Sabe, quando eu vejo isso aqui, dizendo que esse rei agora vai reger, vai dominar, vai conduzir, vai fazer o que bem entende com os nossos filhos, se eu e você não tivermos o controle da nossa casa, querido, para onde estão indo os nossos jovens? Você conversa com 10 jovens aí fora, talvez 2 se salve. Estão sendo conduzidos e dominados de uma certa forma por ideologias que não convêm a nós. Você chega numa faculdade, você vê um jovem hoje na faculdade, querido, ele entra crente mesmo, crente a fera. Sabe qual é? Crente na veia. Em um período, parece que tudo aquilo que ele levou anos aprendendo na escola dominical cai por terra. Quem tem regido a nossa casa, quem tem regido a nossa vida? Porque aquilo que você pede para governar sobre você, querido, vai fazer os teus filhos refém. Se eu escolho ser regido pela graça, os meus filhos serão graciosos. Se eu escolho ser regido pela lei, os meus filhos serão julgados por ela. Ei, querido, quem tem governado sobre você e sobre a sua casa? Os seus filhos, a sua herança, a sua geração. Uma geração está em jogo aqui. Sabe, o apóstolo vai escrever, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, vocês têm vigor, vocês têm capacidade. A gente precisa liberar isso como palavra para os nossos filhos. Filho, você vai ser uma bênção. Filho, você é inteligente. Filho, você vai ser o melhor. Filho, você vai ser a solução para esse mundo. Ei, querido, libere palavras sobre o seu filho. Antes que alguém se assente no trono e comece a dominar. Antes que alguém pegue seus filhos e coloque à frente dos seus carros para lutar as suas batalhas. Sabe como eu vejo isso no nosso dia? Gente, vamos nos mobilizar aqui contra o governo, porque agora nós somos oposição. Um monte de jovem que não sabe nem o que está fazendo, mas porque a galera foi. Peraí, é para ir aqui na frente, a gente vai na frente. Não sei o que, tá. Está sendo regido por um rei, do qual ele nem mesmo escolheu. Foi direcionado. Porque talvez não tivemos a preocupação de liberar uma palavra de destino, uma palavra de decreto sobre ele. Uma geração aqui iria se perder, querido, simplesmente porque um povo no momento talvez de insensatez pediu algo sem pensar. Quantos pedidos você já fez sem pensar, querido?
quantos pedidos? Sabe o que acontece nessa hora em que você traz à tona e reflete sobre escolhas que você fez, que você gostaria de voltar atrás e mudar? Você reconhece, agora não tem mais jeito, agora já era. A consequência fica, querido, agora já era. Poxa, se eu pudesse fazer tudo de novo, pastor. Poxa, se eu tivesse uma outra oportunidade, como eu faria diferente? Como eu me dedicaria mais aos meus estudos? Como eu oraria mais com meu filho? Como eu iria tirar mais tempo para brincar com ele, para ir para a praia, para jogar videogame, para fazer coisas comuns e talvez até banais para alguns. Comece a olhar para a geração que está dentro da tua casa, porque essa geração vai dar destino a outras gerações. A resposta que a gente quer, entre aspas, para esse mundo, querido, talvez esteja dentro da sua casa. O problema é que nossos jovens precisam ser direcionados. O primeiro direito desse rei era tocar na geração vindoura. Nós nunca sofremos um ataque tão intenso e tão grande sobre os nossos jovens como nós temos sofrido agora. Gerações inteiras têm se perdido. Sabe, quando você vai às vezes em alguns segmentos seculares, você vai conversar, eu digo porque às vezes a gente, na faculdade eu trocava muita ideia com os mais jovens lá, e aí você descobria, eu sou filho de diácono, não, eu sou filho de pastor, não, eu sou afastado, não, eu já fui líder de louvor, eu era líder de jovem. Gerações e mais gerações se perdendo. Quem está reinando sobre a tua vida, querido? Pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Então o teu trabalho é o teu rei. Pastor, a minha vida ministerial é muito agitada, é muito intensa. Então a tua vida ministerial está regendo a sua vida. Querido, tudo aquilo que você escolhe e dá importância, coloca como prioridade, isso te domina, querido. A consequência pode ser a perda de uma geração. A segunda coisa que Samuel apresenta como direito adquirido desse rei, que eles ainda não sabem quem são, na verdade eles só querem um rei. Em outras palavras, quando eu ouço aqui, não quero saber, isso não importa. Samuel, não interessa, eu quero e pronto, acabou, é meu direito. Quantas vezes a gente não faz isso com Deus, querido? Não, é direito meu, eu quero. O segundo direito que agora esse rei vai ter, querido, o texto diz no verso 14, que esse rei vai tomar o melhor das terras, das vinhas, das oliveiras, dos servos, vai tomar o dízimo da semente, das vinhas, vai tomar os servos, as servas, os escravos, vai tomar de tudo, o que tem relacionado à sua vida financeira, a vida dos bens, do sustento da casa. Isso me faz entender uma coisa, quem está controlando as nossas finanças? Sabe, a Bíblia é bem clara que uma coisa que repreende devorador, que repreende todo mal, que repreende a escassez, é a minha dedicação daquilo que eu ganho a Deus, da minha consagração, daquilo que é o meu sustento a Deus. Sabe quando você pega algo e resolve consagrar a Deus, apresentar a Ele, você está dizendo assim, ei Deus, controla isso aqui para mim. Ei Deus, governa sobre isso aqui para mim, governa sobre os meus bens. Ei Deus, estou chegando aqui no meu trabalho agora. Olha, eu sei que aqui tem um líder, eu sei que aqui tem uma autoridade, mas olha, assume o lugar aqui agora, Deus, dessa sala, desse departamento, dessa sessão. Ei Deus, assume aqui essa gerência, assume aqui, ó Pai amado, esse meu trabalho aqui como frentista, assume o comando, governa a minha vida financeira, governa o meu sustento, governa o meu trabalho. Quando você apresenta isso a Deus, quem governa é Ele, querido. Mas quando isso não é apresentado a Deus, alguém toma o governo e rege. Pastor, mas é que, sabe, o dinheiro não está dando, querido. Uma coisa que a gente precisa entender, Deus nunca se preocupou com dinheiro. Um Deus que é Deus de ouro e da prata, Ele nunca se preocupou com dinheiro. Ele se preocupa com a preciosidade que é o seu coração. Sabe, uma vez na faculdade, rolou um debate lá entre uma jovem que era cristã também e um outro rapaz que não era cristão, se dizia talvez agnóstico, ateu, alguma coisa do ramo. Que eu não gosto dos crentes porque esse negócio de dízimo, porque não sei o quê, porque dinheiro, porque... Aí entrou um outro crente, não, mas não é do
é do líquido, não é do líquido. Aí eu estou de longe, ouvindo de boa. Aí você, o que você acha? Falei, cara, acho que a maior besteira do mundo é a gente ficar nessa picuinha, se é do bruto ou se é do líquido. Porque se não vier do coração, não adianta nada. Deus não está preocupado com o que tem no seu bolso, Deus está preocupado com o teu coração, com aquilo que está no teu coração. Sabe, a gente vê isso. E de Cristo diz a palavra que Ele observava aqueles que iriam depositar no gasofilácio. Até que veio uma senhorazinha, uma viuvinha, 2 moedinhas, pluf, pluf. Aí ó, maior de todas. Que isso, mano? Que isso, mestre? Só aí que esquentou demais a tua cabeça, tu tá meio zonzo. A mulher botou só 2 moedas, provavelmente 2 leptos, não foi nem a dracma. Em outras palavras, pô, botou 2 centavos aí, não foi nem $1, foi nem €1. Pera aí, Jesus. Em outras palavras, Deus está falando, olha, ela deu tudo o que ela tinha, porque ela deu do coração. Porque quando você quando você se doa para algo, o que você tem vai junto, querido. Sabe, quando você resolve se consagrar a Deus, quando você resolve se doar a Ele, quando você resolve se dedicar a Ele, o que você tem vai junto. O povo está fazendo isso aqui. Ei, Samuel, eu quero alguém para o qual agora eu vou me consagrar, eu vou me entregar para que ele tenha regência sobre mim. E agora, além dele reger os meus filhos, ele também vai reger o meu trabalho, ele vai reger o meu sustento, ele vai controlar o que entra como recurso na minha vida. E aí parece que você trabalha e o recurso se esvai. Semelhante a pegar areia na praia e sentir a areia escorrer pelas mãos. Estou pregando sobre dízimo não, tá, querido? Estou pregando sobre um trono para um rei. Qual é o trono que você vai apresentar e para qual rei vai ser? Alguém vai ter que assumir o controle disso. Alguém vai ter que reger sobre você e sobre o que você tem. Quem é que vai te controlar, querido? Quem é que vai controlar o que você tem? Ele terá direito sobre a parte que era devida a quem de direito, a parte que era devida a alguém do qual desde sempre tinha sido estabelecido. Alguém vai assumir o controle disso. Sabe, meu pastor essa semana ele falou algo sobre, cara, quando você, entenda uma coisa, dízimo já é algo que está separado para um destino específico. Se você não entrega num lado, você perde para o outro. E é verdade. Eu tenho conhecimento de causa. Esse mês não dá não, porque pô, apertou aqui, eu tenho que trocar as cordas do violão, eu tenho que mudar não sei o que do carro, eu tenho que... Quando você mexe em algo que já está direcionado no mundo espiritual para uma coisa, querido, você perde em outro ponto. Eu tenho certeza que outras pessoas já tiveram essa experiência. Não vale a pena. Quem tem regido as suas finanças, quem tem regido a sua casa, o sustento da sua casa, sabe, agradeça a Deus pelo teu trabalho. E quando você recebeu o teu ordenado, Senhor, obrigado porque eu estou recebendo, obrigado porque chegou. Não critique porque é pouco, agradeça porque é o suficiente. Sabe, querido, antes de reclamar que é pouco, a palavra de Deus fala que o justo nunca ia padecer necessidade. Ei, querido, tu está melhor do que muita gente. Ah, mas é tão pouco, pastor. Mas tu está melhor do que muita gente. Na verdade não é pouco, é o suficiente. Porque na verdade tu não está sustentado pelo que você ganha, tu está sendo sustentado e mantido pela graça dele, é a misericórdia dele. Mas quando eu abro mão de entregar isso, de consagrar isso, de agradecer por isso, eu abro espaço no trono para que outro venha e se assente. Não abra espaço, querido, porque alguém vai querer assumir o trono. Na verdade Deus estava assim doidinho, vai, escolhe eu. Acredito que Samuel talvez também tivesse assim, vai, escolhe eu agora, fala que sou eu. Deus talvez esteja assim, ei, deixa eu assumir o controle agora, deixa eu assumir, vai, deixa eu assumir o controle. Direitos de um rei, querido, conduzir uma geração, controlar o recurso. Por fim, querido, ele diz, olha, esse rei, verso 17, tomará também
o dízimo do vosso rebanho, e vocês servirão de escravos. Porque quando você perde a direção de condução da sua geração, dos seus herdeiros, quando você perde a gerência sobre os seus recursos, sobre o seu controle, cara, tu vai viver refém de alguém. Infelizmente, muitas pessoas que nós conhecemos entram, talvez no desespero, por um caminho que parece bom, parece direito, mas o final é de morte. Entra no caminho da agiotagem. Não, eu vou conseguir pagar. O troço parece que vira uma bola de neve e você não sai nunca. Você perde a sua liberdade, porque cada vez mais você tem que trabalhar mais para poder ganhar mais, para poder pagar e tentar sobrar alguma coisa, e trabalha mais e paga mais, e parece que o troço não acaba. Sabe, Deus, eu percebo que mesmo o desvio de conduta dos filhos de Samuel, inicialmente, você sabe que nomes na Bíblia sempre é um direcionamento de Deus para algo que Ele quer fazer. Quando Samuel tem seus 2 filhos e dá o nome que ele deu, é como se Deus dissesse assim: ei, eu quero que você tenha certeza de uma coisa, eu sou Jeová, eu, Deus, sou o Eterno. E além de ser o Eterno, eu também sou o Pai, e eu quero cuidar de vocês como meus filhos. A promessa era essa, tanto é que Paulo reproduz isso aos Coríntios: olha, e habitarei no meio deles, serei para eles como pais, e eles serão para mim como filhos e filhas. Ou seja, a regência de Deus, o controle dele sobre você não era sobre um rei, não era como um rei ditador. Na verdade, era assumir o controle como um pai amoroso. Mas muitas vezes a gente abre mão de ver Deus como pai, quer enxergar Ele como um ditador que pune, e às vezes vive um jugo pesado demais. Para Paulo depois dizer: cara, a lei mata, mas viva pelo Espírito que Ele dá vida. Perdeu o controle, o gerenciamento, perdeu o destino da sua geração, perdeu o controle sobre os seus recursos, e agora perde a própria liberdade. Vocês serão escravos. E talvez você fique pensando: poxa, essa depressão não me larga, pastor. Pastor, parece que, isso parece que é hereditário. Meu pai foi assim, porque o pai dele foi, porque o pai do pai dele foi. Isso é maldição hereditária. Ei, querido, para com isso. Para com isso. Existe alguém que quer te colocar em liberdade. E se Ele te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Mas você tem que querer. Não importa, Samuel, nós queremos isso. Não importa, eu quero isso, eu gosto disso. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei. Vocês vão reclamar um dia, vocês vão chiar, vocês vão, olha, poxa aí, tipo numa bad vibe. Aí Samuel, estava certo, Samuel, na moral, semelhante a quando você às vezes não ouve o conselho do teu pastor, do teu líder, sabe? 2 Crônicas, se não me falha a memória, 20:20, olha, crede nos seus profetas e vocês terão sucesso, vocês irão prosperar. Muitas vezes, isso é coisa, o pastor está inventando isso aí, isso é coisa da cabeça dele. Cara, sabe quais foram os 2 erros cruciais de Saul? O primeiro é que ele tinha dificuldade de obedecer ordens simples e diretas. Ele sempre dava um jeitinho dele. Não faz isso. Não, é porque eu fiz mais ou menos assim, sabe qual é, Samuel? Mata tudo. Não, a gente poupou aqui o melhor e tal, o melhor para oferecer a Deus. Saul, tá de brinks. Você acha que Deus se agrada mais de holocaustos e sacrifícios e oferendas e ofertas e qualquer outra coisa do que a obediência a Ele? O primeiro erro de Saul, querido, foi a falta de obediência a Deus. O segundo erro dele, infidelidade. Ele não conseguia confiar plenamente em Deus, sabe?
Não sei se você tem noção do que é confiança, cara. Confiança de fato é você. Uma das melhores imagens que eu vi sobre confiança é alguém de olhos vendados andando em direção a um desfiladeiro tranquilão, sabendo, pô, se ele falou que ia me guardar, ele vai me guardar. Caminhando em direção ao precipício, sabendo, vai ter uma ponte para eu passar. Os antepassados vinham caminhando numa direção, vendo tipologias e tipologias acerca de um Cristo que talvez eles nunca conheceriam, mas seguiram acreditando nisso. No que você tem confiado, querido? No que está diante dos teus olhos? Ou naquilo que deveria estar no seu coração? No que você tem confiado? Sabe, às vezes a gente olha esse texto ou até cita de maneira muito poética: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A gente até entrega, mas cuidado, hein? Ai, meu Deus do céu. Quer ver onde você vê isso? A apresentação de criança à noite no culto. Aí o pastor, a mãe fica como? Aí o pastor pega, às vezes numa mão só e tal, Aí a mãe por dentro, ai, se a criança mexer, será que ele vai conseguir segurar? E se ela der uma despertaria? Às vezes a criança vai, ela acabou de pensar, a criança vai dá uma ajeitadinha assim, mas tá lá na mãozona do pastor. Microfone na outra mão e confiança, querido. Confiança. Saul não tinha fidelidade a Deus, não tinha confiança nele. Não tinha confiança suficiente para acatar todas as ordens. O problema é que muitas vezes a gente acaba sendo um pouco como Saul, porque Deus diz, eu vou fazer. Poxa, será que Deus vai fazer mesmo, cara? Poxa, não sei bem, mas como é que Deus vai fazer? Pô, cara, acho que é melhor eu, acho que é melhor eu dar um jeitinho aqui, porque eu já estou velho, Abraão também. Pô, a lei me permite, pegar a minha escrava. Aqui Abraão, gera um filho nela para mim. Muitas vezes você tentou ou vive tentando dar jeitinho para ajudar a Deus. Esse era o erro de Saul. Sabe, querido, o interessante é que Deus, mesmo dizendo, mesmo deixando claro aqui, olha, então vocês clamarão, Samuel dizendo ao povo, verso 18, naquele dia por causa do vosso rei, vocês vão reclamar, vão chiar, mas o Senhor não vos ouvirá. Aí eu fico me perguntando, cara, o que seria de nós sem a tal da segunda chance? O que seria de nós sem a tal da misericórdia de Deus? Porque por mais que o profeta, por mais que o homem de Deus, por mais que o líder aqui declare algo, olha, ele não vai ouvir. Deus, ele não se aguenta, porque por mais que ele tente ser o ditador e determina que vai acontecer isso, o coração de pai pulsa mais forte, o coração de pai bate mais forte. Pô, cara, é minha filha, poxa, cara, é meu filho ali, não, eu não consigo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que gerar um meio, eu tenho que bolar um meio, para fazer esse menino acordar, para fazer essa menina acordar, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Aí, a gente vê Davi que sobrepõe ao reinado de Saul. Ou seja, aqui era uma escolha de homens, ali é uma escolha de Deus. Em outras palavras, querido, não escolha você, aquele que irá reger a sua vida. Deixa que Deus escolha, querido. Deixa que Ele coloque sobre o governo na sua vida quem Ele quer. Porque seja quem for, Ele vai colocar aquilo que vai ser melhor para você. Ah, pastor, porque o senhor não conhece o meu patrão. Mas a minha Bíblia me garante que não há nenhuma outra autoridade, não existe nenhuma delas que não tenha sido permitida por Deus. Por pior que ela seja ou pareça, algo de proveitoso Deus vai gerar para você. Não sei como. E já desisti de querer saber, de querer entender. Vivo isso no meu trabalho. Já falei para Deus, de boa, já desisti. Agora as coisas estão começando a fluir, porque eu já desisti de tentar entender. Ou você confia, querido, ou então vai fazer outra coisa. Sabe, aí agora a gente tem um Davi totalmente diferente. Dá lá os seus vacilos, mas cara, é uma escolha de Deus. Existe um Salmo 128,
Na verdade, não se sabe quem é o autor. Algumas pessoas atribuem a Davi, mas na real a maioria tem como entendimento de que o autor é desconhecido. Mas cara, parece que o cara tinha olhado para essa história aqui de Saul, essa escolha de Israel, e escreveu o Salmo 128. Porque olha só, espera aí, Salmo 128, um salmo conhecido talvez pela maioria. Todo culto de família acho que se comenta sobre esse salmo. Ele começa assim, ó: bem-aventurado ou muito felizardo, digamos assim, é todo aquele que teme ao Senhor, que reconhece ao Senhor, que confia no Senhor e anda em seus caminhos. Sabe, andar aqui, querido, é ter liberdade para se locomover. Feliz é aquele que reconhece, reverencia e anda com Ele, e anda no caminho dele. Isso fala de liberdade. A primeira coisa que o salmista diz para mim e para você é que: ei, eu preciso ser livre. Antes de recuperar qualquer coisa na minha vida, eu tenho que ser livre. E só há um que é capaz de nos colocar em liberdade. Porque verdadeiramente, se o Filho vos libertar, só assim vocês serão livres. A primeira coisa que Deus quer fazer com você, querido, é quebrar cadeado, corrente, grilhão, que muitas vezes aprisiona você, aprisiona a tua mente, endurece o teu coração, dificulta a tua caminhada. A primeira coisa que é feita, se é que esse salmo é de Davi, mas vamos supor que fosse, a primeira coisa que Deus quer fazer é nos colocar em liberdade. E é justamente a primeira coisa que se faz. Não é? Quem quer aceitar Jesus? Eu. Em outras palavras, quem quer ser livre? Eu. A primeira coisa que Deus gera para você, querido, é liberdade da escravidão do pecado. É liberdade do estímulo que era dado a você. É liberdade do jugo que estava sobre você. A primeira coisa que Deus te deu antes de fazer você talvez ir no radical ou qualquer outra coisa, foi gerar liberdade para você. Libertação. Eu vim para pôr em liberdade os cativos. Eu vim para libertar os oprimidos. A primeira coisa que Deus quer te fazer é colocar você em liberdade. Ah, pastor, mas eu já estou em essa doença um tempão. Mas Ele quer te colocar em liberdade. Ah, mas eu tenho esse pensamento, eu tenho essa síndrome. Ah, querido, começa a declarar que você tinha, já não te pertence mais, porque Ele levou na cruz. A primeira coisa que Deus quer que você entenda: você tem que ser livre. Livre. Porque do contrário você não consegue confiar em Deus, você não consegue reconhecê-lo e reverenciá-lo. O texto segue, verso 2: pois vocês comerão, pois ele comerá, na verdade, do trabalho das próprias mãos. Será feliz e tudo te irá bem. Isso aqui fala de controle financeiro, querido. Quando você é posto em liberdade pelo Senhor, quando você sai de um jugo pesado de um rei como era Saul, depois de colocar você em liberdade, Deus agora: ei, toma de volta aqui, ó. Toma de volta aqui. Sabe a ideia do filho pródigo? Estava sendo escravo de um senhor de porcos que não é dado o nome. Era um ditador sobre ele, porque o cara trabalhava à base de quê? Nem mesmo de comida, cara. O cara estava trabalhando como escravo, não tinha direito nem mesmo de comer. Quando ele reconhece e vem para o pai, o pai ainda do lado de fora. Não vai entrar ainda não. Estou conjecturando, amém? Não, ainda não, peraí. Você precisa saber quem você é. Não, pai, na moral, vacilei aí, deixa eu ser escravo na tua casa, deixa eu ficar aí com os servos. Quem nasceu para ser meu filho não vai ser escravo de ninguém. Ei, querido, Deus está te dizendo nessa noite: quem nasceu para ser filho dele, querido, não vai ser escravo de nada, não vai ser escravo de ninguém. Mas você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa se reconhecer como Ele te reconhece. Tu nasceu para ser filho e pronto. Não aceite outra posição. Não aceite. Ah, pastor, mas eu fiz, cara, já foi, já fez, já passou, já ficou lá no chiqueiro dos porcos. O pai agora quer te receber em liberdade. Para isso ele precisa fazer uma coisa: ei, liberta a sua mente, se veja como eu te vejo. Quando o filho entende isso, o pai: ei, agora traz roupa,
traz sandália, traz anel, devolve o que é dele. Ele precisa ver o que ele tem direito. O meu filho tem direito a caráter, o meu filho tem direito a dignidade, o meu filho tem direito a andar limpo, belo e de cabeça erguida. Ele precisa entender, essa herança toda de meu pai também é minha. Querido, há uma herança no céu para você, mas só se você conseguir se enxergar como filho e filha de Deus. A segunda coisa que o rei, não o ditador, mas um rei que é pai, é dizer para você assim: meu filho, eu quero assumir o trono do teu coração, porque eu quero colocar você em liberdade. Eu quero assumir o trono do teu coração, porque eu quero te dar recurso para andar nessa terra. Pastor, então quer dizer que Deus... então você está pregando teologia da prosperidade. Não, querido, não estou pregando teologia da prosperidade. Estou nem pregando teologia, mas estou falando de um Deus que quer te prosperar. Porque prosperidade não tem a ver com finança, prosperidade tem a ver com sucesso. Não sei se você sabe, mas a etimologia da palavra próspero, ela é a junção de duas palavras, se eu não me engano em latim. Uma é pros, que é para frente ou a favor de. A segunda, esper, significa esperança. Em outras palavras, Deus é a favor que você tenha esperança. Deus é a favor que você tenha esperança em algo vindouro. Em outras palavras, querido, trazendo para a nossa realidade, Deus é a sua própria esperança, porque é Ele quem te sustenta, é Ele quem te mantém. Ser próspero é reconhecer que Deus é a minha esperança. Começa, querido, quando você entende, eu tenho que ser livre. Eu tenho que ter a mente liberta. As coisas começam a acontecer, sabe? Sabe quando você tem alegria? Hoje eu vou poder ofertar. Hoje eu vou poder ir no culto e me doar lá para ficar com as crianças. Hoje eu vou poder ir na igreja e limpar a bateria lá, porque o meu irmão vai tocar. Aí nem vai saber quem foi, mas olha, ele vai chegar lá, ela vai estar já limpinha, prontinha. Sabe, quando você tem alegria em se doar. Você está dizendo assim: Deus, Tu és a minha esperança, assume o controle disso. Automaticamente Deus te favorece. Já reparou que às vezes você só está com aquele dinheirinho da oferta, e você às vezes, não é para uma boa causa, é para a campanha, para botar a laje no terreno do lado da igreja. Deus vai prover o resto e você entrega. Cara, quando você vai ver, caiu na minha conta. Uma vez eu era bem jovem, bem mais jovem do que eu sou, porque eu sou jovem ainda. Eu só tinha R$5 para poder ir trabalhar, pegar o ônibus de uma única condução. Final do mês, sabe como é que é, né? Final do mês. O pagamento só ia cair 2 dias, porque era de sexta para sábado. Não, é isso, era domingo. Fui na igreja, visitar uma igreja e tal. Falei, só tinha R$5. Falei, amanhã eu tenho que trabalhar. Poxa, mas o pagamento só vai cair na terça-feira, porque segunda-feira é primeiro dia útil. Quem trabalha para o governo só recebe no segundo dia útil. Mas eu estou sentindo desejo de ofertar. Eu peguei, R$5 da passagem. Aí fui trabalhar andando até um outro ponto. Falei assim, de repente eu encontro alguém, arrumo uma carona, sei lá, né? Fui. Se não der, eu volto para casa e ligo, digo que não deu para ir. Cara, vou passar aqui no caixa eletrônico só para, vai que caiu alguma coisa. Mas não vai cair, porque só cai amanhã. Passei o cartão, tinha R$30 lá. Dava para ir e voltar, ainda sobrava para fazer um lanche. Até o outro dia que eu ia receber. Deus, Ele não te dá riqueza, Ele te dá o suficiente para te manter, querido. Deus, Ele te faz próspero. Se veja como próspero. Pastor, mas fulano tem mais do que eu, querido. Ele não tem o Deus que você tem. Se veja como Deus te vê. Deus te vê como bem sucedido. Deus te vê como próspero. Tu não está na mendicância, tu não está pedindo nada a ninguém, Deus está te mantendo. Serás bem sucedido. Aqui, cara. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo irá bem. Verso 3 ele diz assim: em tua casa a tua mulher será como a videira frutífera, e os teus filhos como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Em outras palavras, se tu vai prosperar, a tua geração também vai prosperar. Tua geração também vai ser bênção.
porque a tua geração está sob o meu controle, porque você me colocou no controle da sua vida. Ei, pai, mãe, avô, tio, sei lá, padrinho, você que é responsável de alguém, entenda uma coisa: coloque Deus sob controle na tua vida em tudo, e tudo que você tem vai ser regido por Ele, querido. Os filhos serão uma bênção quando bênção você for na obra dele. Os filhos olharão exemplos. Por mais que você dê um sermão na tua criança, ele ouve muito mais o exemplo que você é do que as palavras que você fala. Um rei faz um caminho numa trajetória. O nosso rei, ele faz um outro caminho no sentido contrário, consertando essa trajetória. Talvez você vive a vida toda pensando: pastor, não sei o que eu faço com a minha casa, com a minha mulher, com meus filhos, com isso, com aquilo, com as minhas finanças. Não faça nada. Deixe Ele fazer primeiro em você. As demais coisas são acrescentadas. Não queira resolver um problema que na verdade você deveria entregar na mão dele. Sabe? Um trono para um rei. E no nosso tempo, o melhor reino de todos já chegou e tem se estabelecido. Certa feita, Jesus, no capítulo 4 de Mateus, verso 17. Quero ler para você esse texto. Quero encerrar aqui. Daí em diante, verso 17, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. A primeira mensagem e a única mensagem, na verdade, de Deus, através de Jesus Cristo, foi: chegou o reino top das galáxias. Chegou o reino mais belo e melhor de todos. Ei, já chegou lá atrás, mas está até hoje. A gente canta, né? Tem uma música que fala: seu reino é sempre eterno, né? Firmado, justiça. Aí prepara esse louvor aí, Edson, se prepara, sabe esse louvor? Teu reino é sempre eterno. Então, vamos, vem pra cá. Vai ser maneiro, vai ser legal. Cara, pensa nisso aí. Olha o reino que teu pai te preparou. Tem a letra aí? Tem a letra, Paulo? Bota aí, vamos ler a letra. Ele está dizendo: o reino chegou. Peraí, o cara que cantou isso, ele deve ter pensado assim: cara, eu vou lá em Isaías para ver que reino é esse, e vou fazer uma canção disso. Não, vai lá pro coro. Isso aí a gente vai cantar depois, porque esse reino anterior que tentava te reger já foi abalado, já foi arruinado. O reino dele agora é assim, é eterno, é para sempre, não tem fim. Cara, tem um louvor do do céu, que eu sou apaixonado, que ele fala justamente isso: olha, teu reino não tem fim. É isso aí, o reino dele é eterno e é seu. O reino dele é eterno e é para você. O reino dele é eterno e você tem direito. Firmado em misericórdia, firmado na graça, firmado no favor que você não merecia, firmado, mesmo sem você ter feito nada para merecer. Por isso que é bom. Justiça e igualdade. Noção do que é isso? É o governo dos sonhos, cara. É um governo que todo mundo tenta imitar. O comunismo tentou, o socialismo tentou, sei lá mais o que tentou. Mas o único que vai conseguir fazer isso aí, justiça e igualdade para todos, é Ele. Ele é o único que é capaz de colocar ricos e pobres na mesma condição. Porque quando você olha para a ação dos primeiros convertidos, Atos capítulo 2, do verso 38 em diante, vai falar diversas coisas, dentre elas quatro coisas que eu quero chamar a tua atenção. Depois você olha lá do 38 ao 42, eu acho. Cara, eles tinham tudo em comum. Era uma comunhão constante, eles tinham prazer em estar juntos. Não interessa se era o dono da empresa ou se era o empregado, eles tinham comunhão. Amavam estar juntos, a tal da koinonia lá,
acontecia. E não era algo forçado do tipo, fala pro teu irmão isso, ou abraça o teu irmão. Não era pedido, não tinha isso naquela época. As pessoas simplesmente faziam isso naturalmente. Sabe, lá no primeiro governo, na primeira regência da igreja, além da comunhão, eles tinham comunidade de bens. Ou seja, ninguém tinha nada como o seu, mas eles repartiam tudo. Igualdade, justiça, bondade. Além do mais, eles tinham socorro aos necessitados, bondade. E ainda tinha frequência aos cultos, fidelidade. Mas tudo começa com Cristo dizendo: arrependam-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Você só tem capacidade de entrar nesse reino, ou tomar posse dele, ou se apropriar do que ele te dá direito, se você mudar a sua maneira de pensar. Primeiro, sobre quem Deus é. Segundo, sobre quem você é nele. Arrependam-se. Mudem a mente, transforme o pensamento, para poder gozar desse reino que é eterno. Vamos cantar? Puxa aí. Fica de pé, querido. O vão, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Eles vão ter que reconhecer, querido, para dizer que tu és o Senhor. só Ele é o Senhor, querido. Fogos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sabe, querido, eu creio que a maioria aqui, se não todos, já teve um encontro real com Cristo, amém? Teve um encontro no sentido de entregar a vida e, ó Deus, assuma o controle da minha vida, assuma o controle do meu coração, sabe, eu quero ser teu. Mas parece que depois disso, poxa pastor, eu já, sabe, aceitei a Cristo um tempão, mas parece que isso aí que o senhor falou não acontece comigo. Eu não sei que dificuldade é essa, mas eu tento ser fiel nisso ou naquilo, ou leal naquilo outro, mas parece que por mais que eu faça, meu filho não me ouve, por mais que eu faça, o dinheiro não rende, por mais que eu faça, essa doença não vai. Quando Cristo chega pregando arrependam-se, Ele prega para um povo que já conhece, Ele prega para o povo que já conhece isso tudo que nós falamos, mas mesmo assim Ele prega: arrependam-se. Mude a forma de pensar, mude a forma de enxergar. Não tem como eu dar jeito naquilo que você tem, se primeiro eu não ajeitar quem você é. Não tem como eu consertar teu filho, se eu primeiro não acertar você, querido. Não tem como eu mudar o quadro no seu trabalho, ou da sua saúde, ou de qualquer outra coisa, se primeiro você não entender a necessidade de se arrepender.
Sabe, a gente vive a vida toda com uma ótica. Eu tenho que buscar o melhor de tudo, no sentido de ser a melhor professora, o melhor advogado, o melhor pastor, ou talvez, sei lá, o melhor socorrista. E aí a gente acaba dando valor àquilo que nós lutamos para ser, no nosso esforço, no nosso trabalho. Tanto é que quando alguém importante é apresentado, essa aqui é a doutora fulana, esse aqui é o juiz ciclano, aquele ali é o professor acadêmico PhD, eu não sei lá das quantas, fulano de tal. Porque tudo aquilo que vem na frente, querido, toma importância da tua vida. Sabe, uma coisa é quando você chega, Francisco, ninguém te conhece. Prazer, Francisco. Não, pastor, prazer, fulano de tal. Aí quando alguém te conhece, fala, e aí, pastor, tá ouvindo? Pastor? Ô, pastor, desculpa aí, pastor. Não sabia que você é pastor. Já vivi isso, tu já viveu também? Mas tem gente que faz questão de viver pelo título, por exemplo. Fulano não, doutor fulano. Ciclana não, mais respeito. Eu sou a doutora fulana de tal, juíza ciclana de tal. Porque tudo aquilo que vem na frente de quem você é, assume o controle sobre você e recebe o mérito, recebe o louvor, recebe a honra. E aí a gente faz uma inversão, porque na verdade você se torna um advogado cristão, um professor cristão, um juiz cristão ou qualquer outra coisa cristão. Quando na verdade Paulo nos ensina que, ei, Paulo, servo de Jesus Cristo. E depois ele começa falando quem ele é de fato. Sabe, querido, a sua primeira identidade não tem que ser o que você lutou para ser. A sua primeira identidade tem que ser o que o teu rei concedeu a você. Eu sou o cristão fulano que é pastor. Eu sou o cristão ciclano que sou doutor. Eu sou a cristã beltrana que sou advogada. Ei, querido, o mais importante não é o que você conseguiu nessa terra. O mais importante é o que o Filho fez e te deu para a glória toda. Ser filho e filha de Deus. Pastor, eu nunca tinha entendido isso, mas olha, eu quero viver isso, porque se isso é viver em liberdade, eu quero ser assim. Cara, na boa, eu não ia nem fazer isso porque eu queria ganhar tempo, mas se você entende que precisa fazer um clique, dar uma destravada na tua vida, se você entende que, olha, as coisas têm que começar a acontecer lá em casa, pastor, porque eu não sei mais o que eu faço, eu não sei onde eu vou parar com meu filho, eu não sei onde eu vou parar com esse emprego, eu não sei onde eu vou parar com essa doença. Querido, a hora é essa, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você entende que isso é para você, querido, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente que a gente vai orar. Segue! Misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus, os teus filhos aqui na frente estão entendendo isso de uma outra forma hoje. Eles estão entendendo, o governo de tudo tem que ser dele. Meu filho é dele, minha casa é dele, minha saúde é dele, minhas finanças é dele, tudo é dele, tudo para ele, tudo por ele. Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, que a partir de hoje, ó Pai amado, não exista nenhum outro domínio sobre eles, não exista nenhum outro dominador sobre ele, mas na verdade, ó Pai amado, eles agora estão dizendo: eu sou regido pelo Eterno, porque eu vivo num reino que é eterno. Eu sou regido pelo Eterno, porque no reino dele tem justiça, porque no reino dele é firmada em misericórdia, porque no reino dele há bondade, porque no reino dele todas as coisas acontecem para favorecer a ele. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, ó Pai amado, esse trono, ó Pai amado, que é o coração do teu filho e da tua filha,
seja o Senhor assentado nele, seja o Senhor assentado sobre ele, regendo a família, dando destino à geração vindoura, regendo, ó Pai amado, o controle financeiro e assumindo, ó Pai amado, a administração dos recursos dessa casa. Deus também será o Senhor que irá ditar as regras da liberdade do teu filho, porque ele, ó Pai amado, andará agora, a tua filha andará agora de cabeça erguida, não mais como escravo disso ou daquilo, mas como um filho que foi liberto por um pai que é rei. Deus, em nome de Jesus, que isso não fique apenas nesse ato, mas que a partir daqui, ó Pai amado, quero, Pai amado, profetizar que já, ó Deus querido, a partir desse momento, as mudanças comecem a acontecer de maneira significativa. Deus, em nome de Jesus, que haja testemunho para que o teu nome seja glorificado, para que os teus filhos e filhas possam ver: o meu rei é demais, o meu rei é o melhor de todos, não há rei que se compare a ele. Os reinos vão se abalar, os povos vão tremer quando reconhecerem o rei que eu tenho. Assim nós oramos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor preparou essa noite para nós. Por isso, ó Pai amado, somos gratos por tudo. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, de mar e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Filhos e filhas de Deus, o rei de vocês assume o controle de tudo, de tudo. Quando é tudo, é tudo. A única coisa que ele pede a vocês era aquilo que Saul não conseguiu fazer: fidelidade e obediência. Só fidelidade e obediência. Ande por onde andarem com essas duas coisas, e o rei nunca vai sair do trono da tua vida. As palmas louvam e exaltam o Senhor, querido. Tome o seu lugar de volta, em nome de Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai me tirar.